Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. O Robson, na sua oração, sem saber e sem querer, deixou a deixa da mensagem, para que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Amém? A igreja reconhece que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas? E você negaria esse Senhor? O que você acha? Não chorou agora. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. A pergunta é: você negaria esse Senhor para salvar a sua vida? Você negaria esse Senhor para viver o que você quer? Você negaria esse Senhor para satisfazer a sua carne, as suas vontades? Você negaria esse Senhor para se livrar de uma condenação? E aí, você negaria? Porque assim é a humanidade. A nossa tendência como seres humanos é de nos proteger, é de nos defender. A nossa tendência como seres humanos é de fugir da nossa responsabilidade. A nossa tendência não é de nos sacrificarmos pelo próximo, pelo nosso irmão. E não é à toa que nós vamos ver tantas passagens no Novo Testamento onde Jesus te manda amar o teu irmão, cuidar do teu irmão, estender a mão para o que está caído. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Não é à toa que Jesus deixa tantas mensagens aonde você precisa se doar para o seu irmão. Jesus conhece a humanidade como ninguém. Jesus Cristo é Deus. Foi Deus que criou a mim e a você. Amém? E Ele conhece o nosso coração e sabe do que nós somos capazes. E Ele sabe que nós somos capazes de negá-lo. Ele sabe disso. Nós não devemos negá-lo, mas somos capazes disso sim. Somos. Será que algum de nós que estamos aqui hoje já não negamos a Cristo? E eu não estou falando de um tempo que você vivia de forma promíscua a sua vida. Eu não estou falando desse tempo, não. Eu estou falando quando você já se considerava um cristão, crente, conhecedor da verdade. Será que nesse período você já não negou a Cristo pelo menos uma vez? Para satisfazer uma vontade sua? Para satisfazer um desejo seu? Para não perder o seu emprego? Para não irritar o seu chefe? Para não perder um amigo? Para de repente alguém não pensar mal de você? Será que você já não negou a Cristo? Abram, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69.
Ora, Pedro, assentado fora do pátio e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Bem, estamos falando do apóstolo Pedro, que andou com Jesus Cristo durante 3 anos, recebeu todos os ensinamentos de Jesus, jurou amar Jesus, prometeu defendê-lo, puxou espada para matar um soldado para defender Jesus, e ainda assim foi capaz de negá-lo. Negou o Mestre, negou o Senhor dos Senhores, negou o Todo-Poderoso Deus, negou o Salvador, negou o seu Senhor. Pedro negou. Irmãos, agora eu quero que você entenda o contexto do que essa passagem está nos dizendo. Eu não estou falando de um fariseu, ou seja, eu não estou falando de um frequentador de igreja, não estou falando disso. Eu não estou falando de um religioso. Eu estou falando de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus, de um imitador de Jesus, de alguém que andava com Jesus todos os dias, tomava café, almoçava, jantava e ceava com o Senhor. Alguém que aprendeu as características de Jesus, que andou pelos mesmos passos, que se vestia de forma igual e que falava as mesmas coisas que o Senhor. É desse homem que eu estou falando. Estou falando de um discípulo do Senhor. E ainda assim, diante da morte, diante da possibilidade de morrer, de ser preso, de ser pregado numa cruz, isso não foi capaz esse homem não foi capaz de se render ao senhorio de Jesus e negou para tentar salvar a sua própria vida, mesmo tendo ouvido já do Senhor que aquele que tentar salvar a sua própria vida, o que acontece com ele? Perderá. Mesmo tendo ouvido isso, mesmo sabendo disso, esse homem tenta salvar a sua vida. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que ele precisou fazer força para negar Jesus. Ele tinha recebido tanta coisa excelente que ele já tinha se transformado em alguém muito parecido com Jesus. E para isso, para fugir da cruz, para tentar salvar sua vida, esse homem precisou fazer coisas que ele não fazia antes. A primeira coisa que esse homem faz é o quê? Ele mente. Não conheço tal homem. Ele mente. E quando ele mente, ele começa a mexer com a sua essência. Ele começa a modificar a sua santidade. Ele começa a perder as características de Jesus. O passo para a queda
ele é uma progressão. E nós vamos ver aqui Pedro dando alguns passos para se perder completamente. Após mentir, o engraçado é que Pedro mente e não sente remorso. Por que ele não sente remorso, irmão? Porque ele mente e ele continua fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo. O que Pedro estava fazendo naquele lugar? Pedro estava espiando o que iria acontecer com Jesus. E para fazer isso, para cumprir o seu objetivo, Pedro mente. Senão ele seria pego, descoberto e preso. Mas ele mente e continua no mesmo lugar. Após isso, Pedro vai ser mais uma vez indagado. E aí agora não adianta somente mentir. E aí agora Pedro faz juramentos, promessa, coloca em xeque a sua palavra. Ou seja, Pedro começou a se vender. Pedro começou a negociar com outros deuses. Pedro está caminhando para o abismo. Pedro começa a negociar a sua santidade. Não satisfeito, há uma terceira indagação a Pedro. E a indagação agora é: o seu falar te condena, Pedro. E o que Pedro faz agora? Pedro começa a espraguejar, Pedro começa a falar palavrões, Pedro começa a falar gírias, Pedro começa a mudar a sua essência, porque ele não quer ser descoberto. Irmãos, o preço de tentar se salvar é muito alto. O preço de não ter um Senhor é muito alto. O texto diz que o galo canta após essa terceira tentativa de Pedro de não querer mais ser parecido com Jesus. Após a terceira negativa, o galo canta. O texto vai dizer que Pedro chora, porque agora a ficha caiu. Pedro negou Jesus. Pedro negou o Mestre. Pedro negou ao Senhor, e o Senhor já tinha avisado a ele que ele falaria. Assim como o Senhor já te avisou de muitas coisas, que se você continuar na prática que você está tendo, o seu caminho será de perdição. Mas isso não tem sido suficiente para você parar, retornar ao seu caminho de santidade, se arrepender e pedir perdão ao Senhor. O Senhor fala com os dele. O Senhor avisa. O Senhor te dá alerta. O problema, irmãos, é que nós não queremos ouvir os alertas do Senhor. O problema é que nós queremos fazer a nossa vontade todo o tempo. O tempo passa, passam-se às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos de nossas vidas. E aí, quando a gente menos espera, o galo canta. E aí, muitas vezes, a gente retorna e diz: se eu soubesse, se eu tivesse te ouvido. Mas não adianta, se eu tivesse te ouvido. Ouça o que Deus está te falando hoje. Ouça antes do galo cantar. Ouça antes do arrependimento, do remorso. Se arrependa antes. Porque é muito triste você
chegar numa situação e perceber que você negou a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. E é muito difícil resgatar alguém que tenha consciência do que fez e do que fez de errado. É muito difícil. Mas graças a Deus o Senhor está pronto para perdoar até mesmo aqueles que o negam. O Senhor está de braços abertos para reescrever a história até mesmo daqueles que o negam. E foi assim que ele fez com Pedro. Pedro teve a oportunidade de se arrepender e se arrependeu. E a história de Pedro, após o arrependimento, é maravilhosa. A história de Pedro, irmãos, é uma história de rendição ao Senhor após esse episódio. Mas eu queria que você prestasse atenção em um ponto muito importante de tudo que nós estamos falando aqui. Pedro andou com Jesus. Pedro aprendeu a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Pedro aprendeu a falar como Jesus. Pedro aprendeu a andar como Jesus andava. Pedro aprendeu a se vestir como Jesus andava. Então, por que Pedro foi capaz? Porque a Pedro, irmãos, ainda faltava uma coisa. Faltava o entendimento e os sentimentos que Jesus tinha. Pedro, até aquele momento, era incapaz de entender o tamanho do sacrifício de Cristo. Pedro, até aquele momento, era incapaz de entender os sentimentos de Cristo pela humanidade. Porque até aquele momento, irmãos, o véu ainda não havia se rasgado. Porque até aquele momento ainda não havia se consumado a profecia. Ainda não havia se consumado o plano perfeito. Só que eu e você conhecemos a história toda. E nós não temos a mesma prerrogativa de Pedro. Nós sabemos o que Cristo sentia e o que Cristo pensava. Não sabemos? E como nós podemos negar esse Cristo? Como? Por isso, em nome de Jesus, irmãos, não adianta você vestir roupas crentes. Não adianta você andar como um crente. Não adianta você falar como um crente se Cristo não viver em você. Se os seus sentimentos não forem os de Cristo, como está escrito em Efésios 2:5. Não adianta nada se a sua mente não for a mente de Cristo, se o teu entendimento não for os mesmos de Cristo, como está em Romanos 2:12.
Você precisa entender as coisas do reino para que você se torne um agente do reino. Porque se você não for um agente do reino, você também não é do reino. E não é uma religião que vai te colocar no reino. Não é ser membro de uma religião que vai te tornar um agente do reino. Mas é fazer todas as coisas que o dono do reino, que o rei do reino mandou você fazer. Você só se torna alguém do reino quando você faz as coisas próprias do reino. E o rei do reino mandou que você ame o seu irmão como você ama a si mesmo. O rei do reino mandou você amar a Deus sobre todas as coisas desse mundo. E se você ama a Deus sobre todas as coisas desse mundo, não existe nada nesse mundo que vá fazer com que você negue ao rei do reino. Nem a sua vida, porque essa vida que você tem é desse mundo. Mas a vida que ele tem para você, que é eterna, essa é do reino. Mas você só tem a vida do reino quando você abre mão da vida do mundo. Quando você entender que essa vida que você tem aqui hoje não te serve para nada a não ser caminhar para a cruz, a não ser caminhar para a morte terrena e a vida espiritual. Quando você entender que você só nasceu com o único objetivo de servir ao Senhor e caminhar na direção dele, você vai entender que nós não temos vida aqui. A vida é em outro lugar. A vida é com o Senhor. E a vida que Ele nos promete, irmão, é vida eterna. Não é uma vida passageira. Não são alguns anos de vida. Não são 80, não são 100 anos. Não são. São milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Infinitamente vivendo. É isso que o nosso Senhor nos promete. Mas existe um preço a ser pago. E o preço é a renúncia desse mundo. O preço é a renúncia de quem nós somos. O preço é a renúncia do que nos seduz nesse mundo. Esse é o preço. Esse é o preço. O Senhor tem chamado homens, mulheres, crianças para viver uma vida de renúncia no tempo de hoje. O Senhor tem capacitado pessoas para viverem de acordo com a vontade dele nesse tempo, sem arrogância, sem exaltação, sem precisar aparecer, com humildade, sem títulos. Deus tem achado, nos tempos de hoje, homens que o adorem em espírito e em verdade, em tempo e fora de tempo, com o único objetivo de agradar o Senhor, porque todas as coisas apontam para Ele. Todas as coisas. O mar aponta para o Senhor. A terra, as árvores, as florestas, tudo apontam para o Senhor. As estrelas apontam para o Senhor. O sol e a lua apontam para o Senhor. E a nossa vida só pode apontar para o Senhor. Eu não sei o que você tem feito quando você sai daqui. Eu não sei o que você tem feito no dia a dia, nas suas noites, nas suas madrugadas, quando você está só. Eu ocuparia o meu tempo em agradar ao Senhor.
Se eu não souber ainda o que agrada, eu ocuparia meu tempo em perguntar ao Senhor até que Ele me responda. E eu não sairia mais do meu lugar até que o Senhor me dissesse qual é a vontade dEle para a minha vida. O Senhor está fazendo grandes coisas nesse tempo, irmãos. E tem muita gente boa ficando de fora, pura e simplesmente porque não conseguem entender o quão maravilhoso é servir a esse Senhor. Quão maravilhoso é poder ser usado para libertar uma pessoa que estava aprisionada e não sabia. O quão maravilhoso é tocar em alguém e sentir o poder de Deus fluir sobre a sua vida e essa pessoa ser curada. Isso ainda existe hoje. Mas isso é para aqueles que se renderam. Não é para quem estudou mais. Não é para quem é mais especial. Não é para quem é mais bonito ou mais feio. É simplesmente para aqueles que se renderam ao Senhor e se permitiram ser usado como o único instrumento vazio. Vazio. Para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus e ser usado por Ele. Somente isso. Esses têm experimentado o verdadeiro poder de Deus e o verdadeiro favor de Deus pela humanidade. Existe remanescente no tempo de hoje, igreja. Existe. E se você quiser, e se você procurar direitinho, você vai achar. Porque eles estão pertinho. Eles estão tão perto que não dá nem para perceber. Porque você não enxerga com olhos humanos. Você enxerga com olhos espirituais. Você enxerga com a mente de Cristo e com os sentimentos de Cristo. E quando você tem essa mente e esse sentimento, é muito fácil reconhecer quem são os remanescentes. E também é muito fácil conhecer quem são os lobos e salteadores da Igreja de Cristo. É muito fácil. O que às vezes é difícil entender é como a gente consegue reconhecer o remanescente e ainda assim decidir ficar com o lobo. É isso que tem me inquietado ainda nos dias de hoje. Tem gente preferindo Barrabás. Nos dias de hoje, ainda continuam pessoas preferindo Barrabás e continuam crucificando a Jesus. E assim como os fariseus fizeram, hoje é a igreja que faz. Mas assim como Jesus ressuscitou e continua vivo até o dia de hoje, Ele vai permanecer vivo até o dia do julgamento. Os remanescentes dele permanecerão vivos com ele até o dia do julgamento. Eu creio que esse dia está chegando. Eu creio que está muito perto desse dia. Muito perto. E nesse dia Satanás vai se render ao poder de Cristo. Nesse dia todo joelho se dobrará ao poder do Espírito Santo de Deus. Todo joelho se dobrará ao Cordeiro vivo, ao Rei dos Reis. Só que nesse dia não dará mais tempo de arrependimento. Nesse dia os escolhidos já estarão separados. Jesus vai saber quem é os dele e quem não é. E aí, meu irmão, não sobrará mais tempo. Então eu não sei se você um dia negou Jesus. Eu não sei se você está negando Jesus hoje. Mas o que eu quero dizer para você é: arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje e reconheça de uma vez por todas que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Não há outro Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém.
E Ele precisa ser o Senhor da sua vida, o seu dono, o seu governador, aquele que te leva para onde Ele determinar que você vá. É esse Jesus que você precisa receber nessa noite. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé, por favor, irmãos. Fique de pé, por favor. O Ellison, acha para mim, por favor, que a igreja do Degma Marques. Irmãos, o que eu quero te convidar a fazer hoje não é coisa de crente, não é ritual religioso, é uma rendição do fundo do seu coração. Se você entendeu o que você precisa fazer e se você ainda não fez de verdade. Eu não estou perguntando se você é crente. Eu não estou perguntando aqui se você um dia levantou a sua mão e disse: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Não é isso. Até porque você não tem condição nenhuma de